o milagre que mudou a vida de Simone. Simone sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro do Brás, em São Paulo, e criava sozinha o filho de 10 anos, Lucas, depois que o marido os abandonou quando a criança ainda era um bebê. Mas em 2019, sua vida desmoronou. Primeiro, veio a dor nas costas, tão forte que mal conseguia se levantar da cama. Depois, os exames revelaram o pior, um tumor na coluna, agressivo, que já comprometia seus movimentos. Os médicos foram claros: sem cirurgia e tratamento imediato, ela poderia ficar paralisada. E o pior, o valor era impossível para uma mulher que mal conseguia pagar o aluguel. As noites se tornaram um pesadelo. Simone chorava escondido no banheiro, para que Lucas não a visse desabar. Até que um dia, sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, bateu à sua porta com um prato de sopa. "Minha filha, você não está sozinha", disse Dona Maria, segurando sua mão. "Na minha igreja, muitos já foram curados por Deus. Vamos lá domingo, só para você ver." Simone hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas a dor e o desespero falavam mais alto. No domingo seguinte, Dom Maria levou a congregação cristã no Brasil, um prédio simples, sem luxo, onde os irmãos e irmãs entraram em silêncio, vestidos com modéstia, as mulheres de saias, os homens de camisas sociais. Não havia banda, nem palmas, nem gritos. Só a voz dos fiéis cantando hinos à capela, como a ó. "Que amigo em Jesus, teu sangue me limpa", com uma emoção que arrepiava. O ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, dirigiu a reunião com simplicidade. Falou da fé que move montanhas, da oração que alcança o céu. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantaram e, com voz trêmula, contaram como Deus os havia livrado de doenças, dívidas, vícios. Simone sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que aquilo era real? No final, o ancião convidou os que precisavam de oração a se aproximarem. Simone, com as pernas trêmulas, se levantou. Irmãs abraçaram, irmãos colocaram as mãos em sua cabeça e começaram a orar em voz baixa, mas com uma fé que parecia tangível. "Senhor, toca nesta serva." Ouvia ela, enquanto lágrimas escorriam. "Dá-lhe força, cura seu corpo, abençoa seu filho." Naquela noite, Simone não sentiu a dor desaparecer. Mas algo dentro dela mudou. Começou a ir às reuniões, mesmo com dificuldade para caminhar. Lucas, que no início reclamava de ir à igreja chata, passou a gostar dos cultos infantis, onde aprendia histórias da Bíblia de forma simples e verdadeira. Aos poucos, Simone foi entendendo que a CCB não era um lugar de espetáculo, mas de fé pura, onde Deus falava no silêncio do coração. Um mês depois, durante um culto de quarta-feira, enquanto cantavam a Mais Perto Quero Estar, Simone sentiu um calor estranho nas costas, como se mãos invisíveis a tocassem. De repente, a dor que a acompanhava há meses, sumiu. Ela se virou, movendo o corpo com cuidado, e então, sem pensar, se ajoelhou ali mesmo, chorando. "Irmãos, Deus me curou!" gritou, e sua voz ecoou no salão. O ancião sorriu, os irmãos louvaram a Deus em silêncio, com lágrimas nos olhos. Não houve alarde, nem show. Só gratidão. Nos dias seguintes, exames confirmaram: o tumor havia regressido de forma inexplicável. Os médicos, espantados, disseram que era um caso raro. Mas Simone sabia, era um milagre. O batismo nas águas veio logo depois, numa manhã fria, com Simone vestida de branco, descendo as águas enquanto o ancião lia as palavras de Mateus 28. Quando emergiu, sentiu que nascia de novo. A Santa Ceia, partilhada com pão e suco de uva, selou sua entrega, ela não era mais a mesma. Hoje, Simone ainda frequenta a CCB no Brás. Trabalha como costureira, mas agora com um sorriso que não sai do rosto. Lucas, já batizado, sonha em ser diácono um dia. Ela aprendeu que os milagres de Deus não vêm com fogos de artifício, mas na simplicidade da fé, na oração sincera, na mão estendida de um irmão. Muitas pessoas procuram Deus só quando a dor aperta, diz ela aos que perguntam sua história. Mas na congregação, aprendi que Ele está conosco sempre, no silêncio, na obediência, no amor que não faz alarde. O verdadeiro milagre não foi só a minha cura.
foi entender que, mesmo na escuridão, Deus nunca nos abandona. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos sem ostentação e irmãos que se amam sem interesse, Simone encontrou não só a saúde, mas um lar. Um lugar onde a fé é viva, e os milagres são reais. O tempo passou, e a vida de Simone e Lucas se transformou de um jeito que nem eles mesmos imaginavam. O que antes era uma luta diária contra a dor e a solidão, agora se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Simone, que antes mal conseguia segurar uma agulha sem sentir pontadas no braço, agora costurava sem parar, não só para sustentar a família, mas também para ajudar outras mulheres da igreja que precisavam de um trabalho. Ela abriu uma pequena oficina em casa, onde ensinou o ofício para irmãs que, como ela um dia, se sentiam sem esperança. Se Deus me deu essa bênção, é para compartilhar, dizia ela, enquanto suas mãos ágeis guiavam as alunas. Lucas, por sua vez, cresceu na fé como um jovem determinado. Todo domingo, ele chegava cedo na congregação para ajudar a organizar as cadeiras, distribuir os hinos ou até mesmo limpar o templo. Não era por obrigação, mas por amor. Ele via nos líderes da igreja o mesmo cuidado que teve por ele quando mais precisou. Se não fosse a mão do pastor estendida na minha vida, eu não sei onde estaria hoje, confessava, com os olhos brilhando. Seu sonho de ser diácono estava cada vez mais vivo, e ele se preparava, estudando a Bíblia e servindo com humildade. Mas foi numa tarde de quarta-feira, durante um culto de libertação, que Simone viveu outro momento que marcou sua vida para sempre. Uma irmã nova na igreja, chamada Marisa, chegou chorando, com o rosto marcado pela angústia. Ela carregava uma dor que poucos entendiam. Há anos lutava contra uma depressão profunda, que a fazia sentir como se estivesse afundando num poço sem fundo. Já tentei de tudo, pastora, ela disse, entre soluços, ao se aproximar do altar. Não aguento mais. Simone, que estava ali perto, sentiu algo se mexer dentro dela. Lembrou-se do dia em que também se sentiu assim, sem forças, sem saída. Mas agora, ela sabia que havia uma resposta. Sem hesitar, ela se aproximou de Marisa, pegou suas mãos e começou a orar com ela. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor sincero, como quem fala com um pai que ouve. Senhor, a senhora conhece essa dor. Mas o Senhor é maior. Toca nela, como tocou em mim. Liberta, Jesus. O culto continuou, e enquanto o pastor ministrava a palavra, algo mudou no rosto de Marisa. Os soluços foram ficando mais fracos, os ombros, antes curvados, se endireitaram. Quando o culto terminou, ela olhou para Simone com olhos diferentes. Sinto algo leve. Como se um peso tivesse saído de mim, disse, ainda surpresa. Nos dias que seguiram, Marisa voltou a sorrir. Começou a participar dos grupos de oração, a servir na igreja, a recuperar a alegria de viver. Foi como se alguém tivesse acendido a luz numa sala escura, ela testemunhava depois. Esses momentos se tornaram comuns na vida de Simone. Ela descobriu que o milagre que recebeu não era só para ela, mas para ser um canal de bênção. Quantas vezes ela viu pessoas chegarem quebradas e saírem transformadas? Quantas vezes ouviu testemunhos de curas, de famílias restauradas, de vidas resgatadas das trevas? Não eram histórias inventadas, não eram exageros. Eram realidades que ela via com seus próprios olhos, dentro daqueles muros simples, onde o poder de Deus se manifestava sem alarde. Um dia, o pastor a chamou para conversar. Simone, você tem um dom, disse ele, com um sorriso. Deus te usou de uma forma especial, e muitas pessoas têm sido abençoadas por seu testemunho. Que tal você começar a liderar um grupo de apoio para quem está passando por lutas semelhantes às que você já venceu? Ela aceitou sem pensar duas vezes. Afinal, quem melhor para entender a dor do que quem já a sentiu? Quem melhor para falar de esperança do que quem já foi resgatada do desespero? O grupo começou pequeno, com apenas algumas mulheres. Mas logo se encheu. Mulheres com dores físicas, emocionais, financeiras, todas encontrando ali um lugar onde podiam chorar, orar e, acima de tudo, acreditar que Deus ainda opera milagres. Simone não tinha formação teológica, não usava palavras difíceis. Falava do coração, com a simplicidade de quem sabe que a fé não precisa de fórmulas, só de sinceridade. Deus não olha para nossa força, mas para o nosso coração, ela sempre dizia.
Se você der a ele o pouco que tem, ele multiplica. Enquanto isso, Lucas seguia firme em seu propósito. Já ajudava nos cultos da mocidade, compartilhando sua história com outros jovens que se sentiam perdidos. Muitos acham que a igreja é só para gente perfeita, ele dizia. Mas é justamente o contrário. É para quem precisa de ajuda, de perdão, de um novo começo. Sua voz tinha uma convicção que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode ter. Hoje, anos depois daquele dia em que Simone entrou arrastando os pés na congregação, sua vida é um cântico de gratidão. A dor no braço? Sumiu. As noites de choro? Viraram noites de oração. O medo do futuro? Foi substituído por uma paz que só quem confia em Deus entende. Ela e Lucas não são mais os mesmos. E não é só por causa da cura física, mas porque encontraram algo muito maior, um propósito. Muitas pessoas ainda me perguntam como foi que tudo mudou, conta Simone, enquanto ajusta um vestido que está costurando para uma irmã da igreja. Eu respondo que não foi magia, não foi sorte. Foi fé. Foi obedecer quando tudo dizia para desistir. Foi acreditar que Deus ainda faz o impossível, mesmo quando a gente não vê saída. E assim, entre costuras, orações e sorrisos, a história de Simone e Lucas continua. Não como um conto de fadas, mas como uma prova viva de que, onde há fé, há milagres. E que, na congregação cristã no Brasil, Deus ainda escreve histórias de transformação, uma vida de cada vez. O tempo passou, e o que antes era um sonho distante se tornou uma realidade que até hoje emociona quem ouve. Simone não só voltou a costurar como antes, mas abriu uma pequena oficina em casa, onde ensina outras mulheres da igreja a transformar retalhos em peças lindas e, mais que isso, a transformar dor em esperança. Cada ponto que dou nesta máquina é uma oração, ela costuma dizer, enquanto as alunas, muitas delas também marcadas por lutas, aprendem não só o ofício, mas a confiar que Deus restaura. Lucas, que antes mal conseguia segurar um lápis, hoje escreve com as próprias mãos os versos que decorou na escola bíblica dominical. Seu caderno está cheio de anotações sobre as promessas de Deus, e ele adora compartilhá-las com as crianças da congregação. Tio Lucas, como o chamam carinhosamente, virou referência para os pequeninos, que veem nele a prova de que Deus ouve até o choro mais silencioso. Mas o milagre não parou por aí. Um domingo, durante o culto, o pastor convidou os irmãos a compartilharem testemunhos. Simone, que antes tremia só de pensar em falar em público, sentiu um impulso no coração. Subiu ao púlpito com Lucas ao seu lado, e entre lágrimas e sorrisos, contou como Deus tinha mudado sua história. Quando terminou, o templo explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas se aproximaram deles depois, pedindo oração, e algumas até entregaram a vida a Jesus naquele mesmo dia. Nunca imaginei que minha dor viraria um farol para outros, confessa Simone, enquanto serve um café para uma visita que chegou chorando, desanimada por uma doença na família. Mas Deus não só cura, Ele usa nossas cicatrizes para mostrar seu poder. Hoje, a casa deles é um ponto de apoio. Quem passa por lá encontra mais do que um café quente, encontra um abraço sincero, uma palavra de fé e a certeza de que, se Deus fez por eles, pode fazer por qualquer um. As paredes, antes marcadas pelo desespero, agora estão cheias de fotos de batismos, de cultos e de vidas que, como a deles, foram tocadas pelo poder de Deus. Às vezes, olho para trás e nem acredito que era eu naquela cama de hospital, sem forças, diz Lucas, enquanto ajuda a arrumar as cadeiras da igreja após um culto. Mas Deus não só me levantou, Ele me deu uma missão. Hoje, eu vivo para dizer, se Ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, entre um bordado e um abraço, um verso decorado e uma oração respondida, a história de Simone e Lucas segue inspirando. Não porque eles são especiais, mas porque servem a um Deus que é. E na congregação cristã no Brasil, histórias como a deles não são exceção, são a prova de que, quando a fé encontra a obediência, os milagres acontecem. Não por acaso, mas por graça. Não por merecimento, mas por amor. E isso, meu amigo, é o maior de todos os milagres. Na mesma semana em que Lucas compartilhava seu testemunho no culto, uma jovem chamada Mariana entrou pela primeira vez nas portas da Universal. Ela vinha carregando um peso que ninguém via, uma depressão profunda que a deixava acamada por dias, sem vontade nem de comer. As palavras dos médicos eram frias: é químico, não tem jeito, só remédio para o resto da vida.
Mas no fundo, Mariana sabia que aquilo não era só uma questão de pílulas. Era como se uma nuvem escura a seguisse por onde fosse, sufocando até a última esperança. Foi sua tia, Dona Cida, que a trouxe. Minha filha, se Deus curou Lucas daquela doença que os médicos disseram que não tinha cura, por que não vai curar você? Disse, segurando firme sua mão trêmula. Mariana entrou arrastando os pés, mas quando o pastor começou a orar por ela, algo estranho aconteceu. Era como se uma mão invisível apertasse seu peito, não para machucar, mas para tirar alguma coisa. Ela começou a chorar sem parar, e as lágrimas não eram de tristeza, eram de alívio, como se anos de dor estivessem saindo pelo choro. Saia, espírito de morte, o pastor declarou com autoridade. E Mariana sentiu, de repente, uma leveza que não conhecia há anos. Naquela noite, ela dormiu sem pesadelos pela primeira vez em meses. No dia seguinte, acordou com fome. Não só de comida, mas de vida. Começou a frequentar os cultos, a participar das correntes de oração, a ler a Bíblia que ganhou de presente. Aos poucos, as cores do mundo voltaram. O sorriso, que parecia perdido, voltou a aparecer. Hoje, Mariana está na equipe de louvor da igreja. Eu cantava antes, mas era sem alegria, só por obrigação. Agora, cada nota que sair da minha boca é um agradecimento, ela diz, com os olhos brilhando. Sua tia, Dona Cida, não se cansa de contar para todo mundo, minha sobrinha estava morta em vida, e Jesus a ressuscitou. Não foi psicólogo, não foi remédio, foi o poder de Deus. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Seixas, um homem de quase 70 anos, arrastava uma dor nas costas havia mais de 2 décadas. Uma hérnia de disco que os médicos diziam ser inoperável, pois ele tinha diabetes e o risco de infecção era alto. Andava curvado, como se carregasse um fardo invisível. Sua filha, que já frequentava a Universal, insistiu: pai, vem só uma vez. Se não melhorar, pelo menos você tentou. Ele foi por desespero. No culto, quando o pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue que só tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, algo acendeu em Seixas. Se ela conseguiu, por que eu não? Pensou. Na hora da oração, ele se ajoelhou com dificuldade, mas com uma fé que nem sabia que tinha. O pastor impôs as mãos sobre ele e declarou: em nome de Jesus, essa coluna é restaurada. Seixas sentiu um calor percorrer suas costas, como se óleo quente estivesse sendo derramado sobre ele. Quando se levantou, a dor tinha ido embora. Totalmente. No dia seguinte, foi ao médico fazer exames. O resultado: a hérnia havia sumido. O médico, incrédulo, pediu para repetir o raio-x. Mas não havia engano, as vértebras estavam alinhadas, como se nunca tivessem estado machucadas. Seixas agora é um dos primeiros a chegar na igreja. Eu vivi 20 anos como um velho, e hoje me sinto com 30 de novo, enquanto ajuda a carregar caixas de doações para famílias carentes. Essas histórias não são contadas só nos púlpitos. Elas estão nos olhares de quem entra pela porta da Universal com lágrimas e sai com esperança. Estão nas mãos que antes tremiam e agora seguram firme a Bíblia. Estão nos passos que antes eram arrastados e hoje caminham com propósito. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E na congregação cristã no Brasil, todos os dias, alguém descobre que Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda liberta. Ainda transforma. Não por causa de nós, mas por causa dele. E isso, meu amigo, é a maior prova de que a fé não é religião, é um encontro com aquele que faz o impossível virar história. Naquele mesmo domingo, enquanto o irmão José distribuía as caixas de doações com um sorriso que não cabia no rosto, uma mulher entrou na igreja como se carregasse o mundo nas costas. Seu nome era Maria Clara, mas todos a chamavam de Clara. Ela tinha 42 anos, mas parecia ter vivido o dobro. As olheiras profundas contavam noites em claro, o cabelo desalinhado falava de uma batalha que ninguém via, e as mãos, sempre apertando um lenço amassado, tremiam como folhas ao vento. Clara não era nova na igreja. Já tinha vindo outras vezes, mas sempre saía antes do final do culto, como se não merecesse ficar. Dessa vez, porém, algo a segurou ali. Talvez fosse o testemunho do irmão José, que ela ouviu do lado de fora, enquanto hesitava em entrar. Se Deus fez por ele, por que não faria por mim? Pensou, engolindo o choro.
Ela se sentou no último banco, bem perto da porta, caso precisasse fugir. Mas quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, Clara sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela. Era como se alguém tivesse colocado uma mão em seu ombro e sussurrado: fique. Hoje é o seu dia. O pastor nem sabia que ela estava ali, mas parecia estar falando só para ela. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está quebrado, Ele tem a colagem. Se está doente, Ele tem a cura. Se está sem esperança, Ele tem um milagre com o seu nome. Clara segurou o lenço com mais força. Ela queria acreditar, mas o medo era maior. Há 3 anos, os médicos tinham desistido dela. Uma doença rara nos rins a deixava fraca, dependente de remédios que só pioravam os efeitos colaterais. Os exames mais recentes mostravam que ela estava à beira da diálise. É só uma questão de tempo, disseram. Mas naquele momento, enquanto o coro cantava Tudo posso naquele que me fortalece, Clara sentiu uma dor aguda no lado esquerdo do corpo. Não era a dor de sempre, era como se algo estivesse se mexendo dentro dela. Assustada, ela levou a mão à barriga e, sem querer, soltou um gemido. Uma irmã sentada ao lado percebeu e perguntou se ela estava bem. Clara balançou a cabeça, sem conseguir falar. Então, a irmã pegou sua mão e disse: Vem, minha filha. Deus está te chamando. Levada até o altar, Clara caiu de joelhos. Não tinha forças nem para rezar, só chorava. Foi quando o pastor se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Clara nunca tinha ouvido. Senhor, esta filha teu está aqui. Ela veio até ti com o pouco que tem, mas o Senhor não olha para o pouco, olha para o coração. Hoje, os rins dela serão restaurados. Hoje, a doença sairá. Em nome de Jesus. Naquela hora, Clara sentiu algo sair dela. Não era dor, não era alívio, era como se uma corrente pesada tivesse se partido. Ela abriu os olhos, ofegante, e olhou para o pastor. Eu sinto que estou curada, gostou, incrédula. O pastor sorriu, não é você que sente. É Deus confirmando. Na segunda-feira, Clara foi direto para o hospital. Os médicos, que a conheciam bem, franziram a testa quando ela pediu novos exames. Mas você acabou de fazer há 2 semanas, disse um deles. Faça de novo, insistiu Clara, com uma firmeza que não era dela. O médico, resmungando, atendeu. Quando os resultados saíram, o silêncio no consultório foi tão grande que Clara pensou que algo tinha dado errado. Mas então o médico olhou para ela, tirou os óculos e disse, com a voz embargada: Não tem como. Os seus rins estão normais. Não há sinal da doença. É como se você nunca tivesse tido nada. Clara não chorou. Ela riu. Riu tanto que as enfermeiras vieram ver o que estava acontecendo. Quando saiu do hospital, ligou para a igreja. Eu preciso contar. Deus me curou. A secretária, emocionada, marcou para ela dar o testemunho no próximo culto. No domingo seguinte, Clara subiu ao púlpito com a Bíblia na mão, a mesma Bíblia que antes ela mal conseguia segurar. Eu vim aqui para dizer que Deus é fiel. Eu vivi 3 anos esperando a morte, mas Deus tinha um milagre guardado para mim. Não foi medicina, não foi sorte, foi Jesus. E se Ele fez por mim, Ele faz por você. Enquanto ela falava, uma mulher no fundo da igreja se levantou. Era Dona Marta, que há meses não conseguia andar sem muletas por causa de uma artrose severa. Se Deus curou ela, pode me curar também, gritou, jogando as muletas no chão. Em segundos, irmãos a cercaram, orando. E ali, diante de todos, Dona Marta deu os primeiros passos firmes em anos. Isso é a Universal. Não é um lugar onde a gente vem só para ouvir sobre milagres, é onde a gente vive eles. Onde o impossível se torna testemunho, e o desespero vira gratidão. Porque Deus não mudou. Ele ainda está no meio do seu povo, fazendo o que só Ele pode fazer, transformar vidas. E a melhor parte? Essa história não acabou. Todos os dias, em alguma congregação, alguém está descobrindo que, não importa quão escuro seja o túnel, a luz de Deus sempre chega. E quando chega, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há vida que não seja renovada.
Porque milagre não é coisa do passado. É coisa de quem crê. E Dona Marta não parou mais. Aqueles primeiros passos trêmulos se tornaram uma corrida não só de pés, mas de propósito. Em semanas, ela voltava à igreja não mais como quem pedia, mas como quem testemunhava. Carregava nas mãos não muletas, mas Bíblias para distribuir aos que, como ela, precisavam lembrar: Deus ainda fala. Sua casa, antes silenciosa pela dor, agora ecoava risadas dos netos que ela podia finalmente abraçar sem ajuda. E nas noites quietas, quando ajoelhava para agradecer, sentia o mesmo calor no peito daquele dia, a certeza de que não era um sonho, mas a marca de um Deus que escolhe se revelar onde menos esperamos. Porque o milagre nunca foi só andar. Era a mulher que, aos 67 anos, aprendeu que a fé não é esperar pelo impossível, é caminhar sobre ele. Era a igreja que, mais uma vez, viu o céu tocar a terra quando corações unidos clamaram pelo mesmo Deus. Era a lição que ficava no ar, como um perfume depois da chuva: a dúvida nos paralisa, mas a confiança nos faz voar. Hoje, se você passar pela Universal e vir uma senhora de cabelo branco ajudando a arrumar cadeiras ou orando por alguém no altar, saiba, ela já foi Dona Marta, a coitadinha das muletas. Agora, é Marta, a guerreira que provou que Deus não muda de ideia. E se você está lendo isso com o coração apertado, ouvindo que já tentou de tudo, ela tem um recado: Deus não olha para o que você já tentou. Ele olha para o que ele ainda pode fazer. Porque milagre não é coisa de sorte. É coisa de quem persiste. De quem, mesmo no chão, ergue as mãos. De quem entende que a maior transformação não está nos pés que andam, mas no coração que crê. E essa história, ela se repete hoje, talvez na sua vida. Basta dar o primeiro passo. Ou melhor, basta deixar Deus dar ele por você.